Olá, meus irmãos, a paz de Cristo a todos, que Deus possa abençoar você nesse dia. Eu queria compartilhar com você mais uma parábola do nosso Senhor Jesus, na expectativa de que Ele possa falar ao seu coração, que as lições que nós possamos aprender aqui dessa parábola possam enriquecer a sua alma e te aproximar cada vez mais do nosso Senhor. Amém? A parábola que nós vamos ler é a parábola da viúva e do juiz iníquo, que se encontra em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Ok? Vamos ler. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então aqui nós já temos a razão do porquê que Jesus contou essa parábola, para que nós não venhamos a dar a ela um sentido que ela não tem. Jesus contou essa parábola com um objetivo específico, que era encorajar os seus discípulos a permanecerem orando pacientemente, persistentemente, até a sua segunda vinda. E aí do versículo 2 em diante ele desenvolve a parábola dizendo o seguinte: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema a Deus, nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, aqui é o Senhor Jesus: ouçam o que diz o juiz injusto. Ou seja, ele está chamando a atenção para uma parte da parábola que ele contou. O juiz disse que iria atender aquela viúva, mesmo ele não temendo a Deus e nem se importando com os homens, porque ela foi perseverante. E aí Jesus conclui a parábola da seguinte maneira: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus discípulos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, prestem minha atenção nessa pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, de certa forma, essa parábola de Jesus tem alguma ligação com a nossa oração e perseverança até a volta de Cristo. Mas vamos a alguns detalhes importantes aqui. Nenhuma parábola que o Senhor Jesus contava era fora do contexto da realidade do povo judeu. Então nós vemos aqui a história de uma viúva, e na sociedade judaica era comum que as moças entre 12, 13 e 14 anos casassem com homens também já com 12, 13, 14 anos, porque naquela época não havia fase de adolescência. Você chegava aos 12 anos, havia uma cerimônia que era realizada diante da sua família, diante da sociedade, dos seus vizinhos, onde você era considerado adulto e responsável por suas ações e também habilitado para trabalhar e construir família. Então era comum também que viúvas naquela sociedade dos tempos de Jesus, elas se tornassem viúvas muito jovens. Então aqui nós temos o caso de uma que levou a sua situação a um juiz e não a um tribunal. Isso é importante observar, porque quando uma causa era levada diante de um juiz, normalmente a questão envolvia dinheiro, ou alguma herança que estava sendo negada à viúva. E quando o Senhor Jesus faz menção aqui que o juiz ele não temia a Deus, significa falta de honestidade. E a expressão que nós lemos, que ele nem respeita homem algum, significa falta de compaixão dele. Ou seja, o juiz era iníquo,
Ou seja, ele era um juiz maligno, ele era um juiz injusto, ele era um juiz subornável, ele era um juiz que não tinha compaixão dos homens porque ele não temia a Deus. Então, ao que tudo indica aqui nessa parábola, quando ela diz o seguinte: faze-me justiça, verso 3, contra o meu adversário, né, ela tinha um oponente. Provavelmente, por ser um juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto, era comum naquela época de Jesus os juízes serem subornados por pessoas que tenham mais condições financeiras, né, diante de causas com pessoas mais pobres. Mas o que nós vemos nessa parábola é que Jesus mostra que a única coisa que aquela mulher utilizou, por provavelmente ser pobre, ainda mais sendo viúva, né, foi a sua fé obstinada, sua fé perseverante, né, de que a justiça seria feita por causa da sua persistência. Então, essa é a figura do quadro que era muito comum na época de Jesus também. Mas o que isso significaria para os discípulos de Jesus, né? A viúva, ela representa os seus discípulos, porque vale lembrar, irmãos, que ainda que nós estejamos lendo essa parábola para nós, ela precisaria ter uma aplicação, ela precisaria ter um sentido para os discípulos de Jesus da hora, daquele momento, né? Cujo período em que Lucas escreve o seu evangelho já era um período de perseguição por parte do Império Romano. Era uma perseguição injusta, porque os discípulos de Jesus não eram culpados, eles eram perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Então a causa dos discípulos era justa. Porém, eles eram perseguidos, muitos deles eram torturados, muitos deles eram martirizados, muitos deles eram aprisionados, perdiam emprego, família, né, eram expulsos de determinadas cidades. Então, dentro daquele contexto, a viúva representa os seus discípulos, que eram constantemente e injustamente perseguidos pelo Império Romano, né? E a demora para que a justiça seja feita, por quê? Jesus diz o seguinte: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Verso 7. Que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, né? Essa aparentemente demora para que a justiça seja feita representa a demora até a vinda do Senhor Jesus. Esse é um ponto importante, porque ele diz no verso 8: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Ele está se referindo à sua segunda vinda. Então, a demora para que a justiça seja feita naquele período contra os perseguidores do seu povo, né, requeria dos discípulos fé, contínua oração, pedindo para que o Senhor fizesse justiça à causa deles, até mesmo para que o Senhor punisse os seus perseguidores, né? Mas o Senhor Jesus diz que a demora não será grande, porque Deus, ele considera os seus eleitos, ele considera os seus discípulos, e ele tem muito mais prazer na justiça do que na injustiça. E o Senhor Jesus, ele tem muito mais consideração pela justiça do que o juiz da parábola. É isso o que ele diz. Ele lhes fará justiça depressa, diferentemente do juiz da parábola que custou, que demorou a fazer justiça, né? Mas a pergunta é que se os discípulos vão guardar a sua fé durante a demora. Isso é o que é importante para nós aqui na parábola. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, ou seja, a nossa fé precisa ser perseverante e não uma fé temporária, ainda que tudo esteja difícil. Então eu quero tirar dessa parábola aqui 3 lições para nós muito rápidas e práticas. A primeira delas é: se você foi injustiçado e está sofrendo e não ver nada acontecer, irmão, persevere diante de Deus, pois Ele faz justiça aos seus discípulos. E ainda que não faça justiça aqui hoje, Ele fará justiça naquele grande dia. A segunda lição é que a nossa oração não muda a Deus.
Jesus não está nos ensinando a orar para que nós mudemos a vontade de Deus. Mas a nossa oração, ela nos molda. Por quê? Quanto mais nós oramos por uma causa, menos confiamos em nós mesmos, na força do nosso braço, nos nossos recursos, nos nossos contatos, né, na nossa sabedoria. Quanto mais nós oramos a Deus, quanto mais nós perseveramos diante do Senhor por uma causa, mais nós estamos aperfeiçoando a nossa fé para confiar nele, mais nós estamos depositando a nossa confiança na providência do Senhor. Então, o fato de nós perseverarmos em oração também nos ajuda a melhorar a nossa comunhão com Deus e, principalmente, a tirar a confiança de nós mesmos e das circunstâncias à nossa volta e colocarmos somente no Senhor. E uma última lição que essa parábola nos traz é que a oração, gente, é o meio de nós mantermos a nossa comunhão com Deus e também de demonstrar a nossa fé, a nossa confiança nele até o fim. Por isso, a principal lição aqui desse texto é que os discípulos de Cristo, eu e você, né, nós precisamos nos manter firmes. Precisamos nos manter firmes até a volta do Senhor. Por quê? Perseverar em oração, meus irmãos, é perseverar em aguardar a vinda do Senhor, quando Ele nos dará o seu reino. Lembre-se disso. Perseverar em oração, acima de qualquer situação presente, é perseverar na comunhão com Deus, é perseverar em ficar firme, em que a nossa fé esteja firmada, fixada no Senhor e na sua volta. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele possa fortalecer a sua fé e que você possa ter uma oração, uma vida de oração mais perseverante, porque isso melhorará a sua comunhão com Deus e a sua firmeza nele, principalmente diante das adversidades, né, até a vinda do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, abençoe esses meus irmãos que estão acompanhando esse pequeno vídeo. Que o Senhor, meu Pai, possa ter ensinado a eles, possa ter edificado sua alma e que o Teu Espírito Santo possa levá-los a perseverar em oração, para que, acima de tudo, meu Pai, diante de qualquer situação, injustiça ou crise que eles estejam enfrentando, o coração deles esteja no Senhor, confiantes de que um dia isso aqui irá passar e quando o Senhor vier, eles entrarão no seu reino contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, pessoal.